Os livros banidos da Bíblia. O livro de Enoque. O livro de Enoque. Capítulo 6. A queda dos anjos. 1. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, alvrenas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. 2. Disse-lhes então o seu chefe Sinjasa: eu receio não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. 3. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que, nos dias de Gérado, haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Chamaram-no Hermon, porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. 4. Assim se chamavam os seus chefes: Senjasa, o superior de todos eles, Araquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danei, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Saqueio, Sansapiel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Eram esses os chefes de cada grupo de 10. Capítulo 7. 1. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres, e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles ensinavam-lhes bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizavam-nas com ervas e raízes. 2. Entre mentes elas engravidaram, e deram à luz, a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas, e começaram a devorá-las. 3. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Capítulo 8. 1. Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos e armaduras, abrindo seus olhos para os metais, e para a maneira de trabalhá-los. Vieram depois os braceletes, os adornos diversos, o uso dos cosméticos, o embelezamento das pálpebras, toda sorte de pedras preciosas e a arte das tintas. 2. E assim graçavam uma grande impiedade. Eles promoviam a prostituição, conduziam aos excessos, e eram corruptos em todos os sentidos. Senjaz ensinava os esconjuros, e as poções de feitiços, Armaros, a dissipação dos esconjuros, Baraquijal, a astrologia, Cocabel, a ciência das constelações, Ezequiel, a observação das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Sanciel os sinais do sol, e Sariel, as fases da lua. 3. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor, e seus gritos chegaram ao céu. Capítulo 9. 1. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu, e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra, e todas as desgraças que sobrevieram. Eles então falaram entre si: o clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez às portas do céu. A vós, ó santos do céu, invocam assim desoladas as almas humanas, levai nosso lamento à presença do Altíssimo. 2. Então eles falaram ao Senhor dos mundos: tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. O trono da tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo. O teu nome é santo, glorioso e louvado em todo o universo. 3. Tudo foi por ti criado, e conservas o domínio sobre todas as coisas. Tudo é claro e manifestado diante dos teus olhos. Tu vês tudo e nada pode ocultar-se na tua presença. 4. Tu vês o que foi perpetrado por Azazel, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressões, revelando os segredos eternos do céu, forçando os homens ao seu conhecimento. Assim procedeu Senjasa, a quem conferiste o comando sobre os seus subalternos. 5. Eles procuraram as filhas dos homens sobre a terra, deitaram-se com elas e tornaram-se impuros.
familiarizaram-nas com toda sorte de pecados. As mulheres pariram gigantes, e em consequência, toda a terra encheu-se de sangue, e de calamidades. 6. Agora clamam as almas dos que morreram, e o seu lamento chega às portas do céu. Os seus clamores se levantam ao alto, e em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra, não podem cessar os seus queixumes. 7. E tu sabes de tudo, antes mesmo que aconteça. Tu vês tudo isso e consentes. Não nos dizes o que devemos fazer. Capítulo 10. Então o Altíssimo, o Santo, o Grande, tomou a palavra e enviou Uriel ao filho de Lameche, com a ordem seguinte: dize-lhe, em meu nome, esconde-te, e anuncia-lhe o fim próximo. Pois o mundo inteiro será destruído, um dilúvio cobrirá toda a terra e aniquilará tudo que sobre ela existe. 2. Comunica-lhe, que ele poderá salvar-se, e que seus descendentes serão mantidos por todas as gerações do mundo. 3. E a Rafael disse o Senhor: amarra Azazel de mãos e pés e lança nas trevas. Cava um buraco no deserto de Dudael, e atira-o ao fundo. Deposita pedras ásperas, e pontiagudas por baixo dele, cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre, e veda-lhe o rosto, para que não veja a luz. 4. No dia do grande juízo ele deverá ser arremessado ao arremedo de fogo. Purifica a terra, corrompida pelos anjos, e anuncia-lhe a salvação, para que terminem os seus sofrimentos, e não se percam todos os filhos dos homens, em virtude das coisas secretas que os guardiões revelaram e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel. A ele atribui todos os pecados. 5. E a Gabriel disse o Senhor: levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostituídas, extirpa-os do meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos guardiões. Instiga-os uns contra os outros, para que na batalha se eliminem mutuamente. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor dos seus filhos deverá ser atendido. Eles esperam ter vida para sempre, e que cada um viva 500 anos. 6. A Miguel disse o Senhor: vai, põe a ferro sem Jaza e os seus sequazes, que se misturaram com as mulheres e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. 7. Quando seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarra-os por 7 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. 8. Nesse dia, eles serão atirados ao abismo de fogo, na reclusão e no tormento, onde ficarão encerrados para todo sempre, e todo aquele que for sentenciado à condenação eterna, seja juntado a eles, e seja com eles mantido em correntes, até o fim de todas as gerações. 9. Extermina os espíritos de todos os monstros, juntamente com todos os filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens. Purga a terra de todo ato de violência. Toda obra má deve ser eliminada. Que floresça a árvore da verdade e da justiça. O sinal da benção será o seguinte: as obras da verdade e da justiça sempre serão semeadas na alegria verdadeira. 10. Então florescerão os justos e haverão de viver até gerarem 1000 filhos, e completarão em paz todos os dias da sua juventude e da sua velhice. Então toda a terra será cultivada com a justiça, inteiramente plantada de árvores, e cheia de bênção. 11. Toda espécie de árvore boa será plantada sobre ela, igualmente videiras, e as videiras produzirão uvas em abundância. De todas as sementes que forem semeadas, uma medida produzirá 1000 outras, e uma medida de olivas dará 10 cubas de óleo. 12. Purifica a terra de todo ato de violência, de toda injustiça, de todo pecado e impiedade, elimina toda a impudicícia que sobre ela se pratica. Todos os homens serão justos, todos os povos me prestaram honra e glória, e todos me adorarão. 13. A terra então ficará expurgada de toda maldade, de todo pecado, de toda praga, de todo tormento, e nunca mais mandarei sobre ela um dilúvio, ao longo de todas as gerações, por toda a eternidade. Capítulo 11. Naqueles dias, eu abrirei as câmaras dos depósitos da bênção do céu, e deixá-las derramar-se sobre a terra, sobre as obras e os trabalhos dos filhos dos homens. 2. Então a verdade e a paz juntar-se-ão por todos os dias da terra e por todas as gerações dos homens.
Capítulo 12. Enoque havia desaparecido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele se encontrava, onde se ocultava, e o que era feito dele. O que ocorrera é que ele havia estado junto dos guardiões e transcorreu os seus dias na companhia dos santos. 2. Eu, Enoque, ergui-me, e louvei o Senhor da majestade e Rei do mundo. Então os guardiões me chamaram, a mim Enoque, o escriba, e disseram-me, Enoque, tu, o escriba da justiça, vai e anuncia aos guardiões do céu que perderam as alturas do paraíso e os lugares santos e eternos, quem se corromperam com mulheres à moda dos homens, que se casaram com elas, produzindo assim grande desgraça sobre a terra, anuncia-lhes. Não encontrareis nem paz nem perdão. Da mesma forma como se alegram com seus filhos, presenciarão também o massacre dos seus queridos, e suspirarão com a sua desgraça. Eles suplicaram sem cessar, mas não obterão nem clemência, nem paz. Capítulo 13. Então Enoque encaminhou-se até eles, e assim falou a Azazel: Tu não terás a paz. Uma sentença severa recaiu sobre ti, deverás ser acorrentado. Não alcançarás indulgência nem será aceita a intercessão, por causa dos atos violadores que ensinaste a praticar, e por causa de todas as obras blasfemas, da violência, e dos pecados que mostraste aos homens. 2. Então, eu dirigi a palavra a todos eles. Todos encheram-se de grande medo, e foram tomados de pavor e tremor. Suplicaram-me que lhes escrevesse um rogo intercessório, para que pudessem obter o perdão, e que ouçam seu pedido na presença do Senhor dos céus. 3. Pois a partir de então não lhes era mais permitido falar com ele, nem levantar os seus olhos para o céu, de vergonha pelos seus delitos, pelos quais foram castigados. 4. Assim, eu redigi o seu rogo de súplica, falando da sua condição de espíritos e dos seus atos individualmente praticados, e contendo seu pedido especial de clemência e perdão. Então pus-me a caminho, e assentei-me junto às águas do Dom, na terra de Dom, que se situa a sudoeste do Hermon. Proferi em voz alta o seu pedido, depois adormeci. 5. Tive sonhos, e sobrevieram-me visões, vi imagens de julgamentos, e uma voz falou dentro de mim, dizendo-me que fosse anunciar isso aos filhos do céu e adverti-los. 6. Quando acordei, encaminhei-me até eles. Encontrei-os todos sentados a chorar, no Jaiode e Ibel, entre o Líbano e o Sinir. Relatei-lhes todas as visões que tivera durante o sono, comecei a pronunciar as palavras da justiça e advertir os guardiões celestes. Capítulo 14. Este é o livro das palavras da justiça, e da advertência aos guardiões eternos, segundo o que o grande santo ordenara naquela visão. Eu vi durante o meu sono, tudo que agora vou narrar com a minha língua carnal, e com o sopro da minha boca. Deus concedeu os mesmos aos homens para que possam pronunciar as palavras e entendê-las com o coração. 2. Da mesma forma como ele criou os homens e deu-lhes o dom de entender palavras de sabedoria, assim também criou a mim, e transmitiu-me a incumbência de advertir os guardiões, os filhos do céu. 3. Eu havia redigido o vosso pedido, mas na visão que tive, foi-me revelado que o vosso rogo jamais será atendido, mas, ao contrário, que a sentença que sobre vós recaiu é definitiva e nada vos será concedido. 4. Daqui por diante nunca mais havereis de subir ao céu, mas foi determinado que sejais acorrentados aqui na terra, por todos os tempos. Antes disso, porém, devereis presenciar o extermínio dos vossos amados filhos. Nenhum deles restará, todos sucumbirão pela espada aos vossos olhos. 5. Vosso pedido em favor deles não será aceito, como não foi o vosso próprio, a despeito de vossos choro e súplicas, e não o seria mesmo que pronunciasseis todas as palavras do escrito por mim redigido. 6. Na visão foi-me dado presenciar o quadro seguinte: nuvens levaram-me ao interior da imagem, e uma névoa arrebatou-me ao alto, o curso das estrelas e dos raios conduzia-me e impelia, e ventos transportando-me ao alto daquele panorama. Eles conduziram-me ao céu. 7. Eu entrei por ele, até defrontar-me com o muro, todo feito de cristal, e circundado de línguas de fogo. Isso começou a inspirar-me grande medo.
Todavia, eu entrei pelas línguas de fogo adentro, e aproximei-me de uma grande casa, toda construída de cristal. As paredes da casa assemelhavam-se a um assoalho assentado em cristal, e de cristal eram também os fundamentos da casa. 8. Seu teto era como o curso das estrelas e dos raios, e de permeio havia querubins. Seu céu era límpido como água, mas um mar de fogo circundava suas paredes, e suas portas flamejavam. 9. E eu entrei naquela casa, que era quente como fogo e fria como a neve. Dentro dela não existia acomodação alguma. Fiquei prostrado de medo e tomado pelo tremor. Caí com a face por terra, e na visão que tive observei o seguinte. 10. Havia lá uma outra casa, maior ainda do que a primeira, todas as suas portas estavam abertas diante de mim, era feita de línguas de fogo. Em todos os seus aspectos, ela revelava brilho, fausto e grandeza, de tal sorte que não saberia como descrever-vos sua magnificência e tamanho. 11. Seu chão era de fogo, suas partes superiores representavam raios e órbitas estelares, e sua cobertura era de fogo flamejante. Olhei, e vi dentro dela um trono muito alto. Sua aparência era como que circular, e as rodas que possuía apareciam-se com o sol brilhante, era a visão do querubim. 12. Por baixo do trono saíam jatos de fogo flamejante. A grande majestade assentava-se sobre ele, suas vestes eram mais brilhantes do que o sol e mais brancas do que a neve. Nenhum dos anjos podia aproximar-se, nem conseguiam encarar sua face por causa do seu esplendor e majestade. Nenhuma carne podia ousar olhá-lo. 13. Ao redor dele havia fogo flamejante, na frente dele, um fogo poderoso, e ninguém por perto podia aproximar-se. À volta, em círculo, posteavam-se 10.000 vezes 10.000 em sua presença. Ele, porém, não necessitava de conselheiro algum. 14. Os seres mais santos, que se encontravam na sua proximidade, dele não se afastavam nem de dia nem de noite, de forma alguma o abandonavam. Até esse momento, eu jazia com a face por terra, a tremer. Então o Senhor por sua própria boca dirigiu-se a mim e disse, aproxima-te, Enoque, escuta a minha palavra. 15. Então um dos santos chegou até onde eu estava, e despertou-me do meu torpor, fez-me levantar, e conduziu-me até o vestíbulo, eu porém deixei pender minha cabeça. Capítulo 15. 1. Ele tomou a palavra, e falou comigo, e eu prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai, e dize aos guardiões do céu que te enviaram como seu intercessor, sois vós que devíeis interceder pelos homens, não os homens por vós. 2. Por que motivo abandonastes o alto do céu, santo e eterno, dormistes com mulheres, vos contaminastes com as filhas dos homens, tomastes a elas por esposas, comportando-vos como os filhos da terra e gerando filhos gigantes. 3. Vós éreis santos, seres espirituais, detentores de uma vida eterna, mas depois vos deixastes corromper pelo sangue das mulheres, e gerastes filhos com sangue carnal, e com isso, desejando sangue humano, e produzindo carne e sangue, vos igualastes àqueles que são mortais e transitórios. 4. Por isso, eu concedi a essas mulheres, que com eles coabitaram, e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Vós, porém, fostes anteriormente espíritos eternos, destinados a seres imortais ao longo de todas as gerações do mundo. Por isso eu não criei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. 5. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus, eles também terão a sua morada na terra. Do corpo delas procederam espíritos maus, pois, embora nascidos de humanos, é dos guardiões santos o seu princípio e origem primeira. Eles serão espíritos corruptos sobre a terra, e assim chamar-se-ão. 6. Os espíritos do céu, no céu têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, nesta terão a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra, e instauram por toda parte a confusão. Pois, embora famintos, não comem, bebem, e continuam a ter sede. E esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas procederam.
Capítulo 16. 1. A partir dos dias da matança, do extermínio e da morte dos gigantes, quando os espíritos abandonarem seu corpo carnal, sem sofrerem julgamento e condenação, eles continuarão a agir daquela maneira perversa, até o dia do grande juízo final, quando então o mundo acabará completamente para os guardiões e para todos os ímpios. 2. Dize agora aos guardiões, que outrora moravam no céu, e que te enviaram como seu intercessor. Vós estáveis no céu, nem todos os segredos vos foram revelados, contudo conhecieis um segredo que não convinha passar, e na vossa imprudência, o transmitistes às mulheres. Através da revelação desse segredo, homens e mulheres praticam muitas desgraças sobre a terra. Portanto dize-lhes, vós não tereis nenhuma paz.